Olá pessoal, eu sou Cláudio Luther e o nosso assunto de hoje é a reforma religiosa islâmica ou a própria religião islâmica em si. Nós vamos começar olhando para alguns aspectos gerais que são básicos e vão nos colocar em sintonia com o tema. Portanto, vamos olhar para aquilo que era a Península Arábica antes da reforma religiosa islâmica. Pois bem, nós tínhamos uma realidade de divisão política. Não havia unidade política na Península Arábica até a ocorrência da reforma religiosa islâmica. O que nós tínhamos eram duas realidades bem distintas politicamente falando. Tínhamos a região classificada como Arábia Feliz e correspondente à costa litorânea, uma região composta por cidades e liderada por grandes comerciantes, enquanto tínhamos também a região denominada Arábia Desértica, a região correspondente às áreas centrais da Península Arábica. Ali o que nós tínhamos eram grupos tribais e a liderança política, social, acabava sendo exercida por grupos beduínos, bem ligados à prática de saque às caravanas comerciais que por ali passavam. Ou seja, uma realidade na Arábia Feliz, correspondente à costa litorânea, a região voltada para o Golfo Pérsico, para o Mar Vermelho e para o Oceano Índico, e uma outra realidade típica, característica das regiões centrais, que são as regiões desérticas da Península Arábica. Muito bem, o único traço de unidade existente entre as duas regiões era justamente o aspecto religioso, porque tanto na Arábia Desértica quanto na Arábia Feliz, o que existia eram crenças politeístas, a crença e a confiança depositada em vários deuses, em várias divindades. E um fato comum, uma característica comum no contexto dessa crença politeísta era justamente a cidade de Meca sendo apontada como uma cidade sagrada para o politeísmo árabe, em virtude da existência ali da grande pedra negra, que era interpretada como um presente dos deuses. Por isso mesmo, a cidade de Meca era centro de peregrinação religiosa. E você sabe bem, toda cidade que é centro de peregrinação religiosa, ela tem um comércio muito intenso, muito ativo, uma circulação de pessoas, de produtos, de ideias muito expressiva. Basta nós olharmos para cidades que hoje são centros de peregrinação religiosa, como a cidade de Roma, como Jerusalém. Logo a gente percebe essa realidade. Aqui mesmo no Brasil, se você olhar para a cidade de Aparecida, para Juazeiro do Norte, logo você perceberá essas características. Um intenso comércio, uma grande circulação de pessoas e automaticamente ideias, automaticamente pensamentos diferentes chegando até essa localidade. Pois bem, é aí que nós temos a reforma religiosa entrando em contexto para transformar essa realidade. Para a gente compreender a reforma religiosa islâmica, que aconteceu a partir do ano 622, nós vamos resgatar algumas informações relacionadas ao personagem central dessa reforma, que foi o profeta Mohammed, ou Maomé, como habitualmente a gente o designa, o denomina aqui no contexto ocidental. Mohammed, ou Maomé, nasceu lá no ano 570 ou 571. E já no ano 595 ele casa-se com Hadija, uma viúva comerciante de tecidos de muito boa condição econômica, e isso lhe permitiu dedicar-se àquilo que ele mais gostava. A partir de 596 até por volta do próprio ano 622, nós temos Maomé dedicando-se aos estudos religiosos. Fazia levantamentos, buscava entender aspectos das mais diversas crenças religiosas com as quais ele tinha oportunidade de contato. Portanto, estudou o judaísmo, estudou o cristianismo, estudou o politeísmo romano, o politeísmo grego, estudou o politeísmo egípcio, estudou o zoroastrismo, religião típica dos persas, tudo aquilo que era religiosidade e que era possível a ele, Maomé, ter acesso naquele momento histórico, ele buscou ter e buscou conhecer essas doutrinas da forma mais profunda possível. Portanto, buscou entender as crenças, os dogmas, os valores, as doutrinas propriamente ditas.
Até que no ano 610, Mohammed passa a receber revelações do anjo Gabriel. Portanto, a partir dali, ele já está sendo identificado como profeta. Ele recebe os versos divinos, ele recebe essa designação de profeta e ele recebe uma orientação divina para que promova uma reforma religiosa ali na Península Arábica. Propor substituir o politeísmo pelo monoteísmo, a crença em vários deuses pela crença em um único Deus. Um desafio grande se nós levarmos em consideração a tradição politeísta dos árabes até aquele momento histórico. Pois bem, é aí que nós temos a hégira, o fato que vai ser apontado como marco inicial da religião islâmica, fato ocorrido no ano 622. Então observem o seguinte, é a partir do ano 622 do nosso calendário que vai surgir a religião islâmica. Portanto, uma religião 622 anos mais nova do que o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, o calendário que seguimos na atualidade. Pois bem, o que foi a hégira e por que ela é considerada marco inicial da religião islâmica? A hégira correspondeu à fuga de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Iatrib. Quando Maomé propôs a reforma, quando sugeriu a substituição da crença em vários deuses pela crença em um único Deus, essa proposta não foi bem recebida, principalmente pelos grandes comerciantes da cidade de Meca. Os grandes comerciantes logo pensaram, se ao invés de vários deuses, um único Deus passar a ser adorado aqui, nós teremos problemas de ordem econômica. O fluxo de pessoas, o fluxo de fiéis que virão até aqui e que irão hospedar-se, alimentar-se, comprar artigos diversos, há de diminuir consideravelmente. Isso não será bom para os nossos negócios. Portanto, os grandes comerciantes da cidade de Meca, tendo rejeitado a proposta de Maomé, arquitetaram ali um plano para matar o profeta. Maomé opta pela fuga, sai da cidade de Meca, vai para a cidade de Iatrib, que hoje tem o nome de Medina, cidade do profeta. Buscando preservar a vida, buscando ter condições então de dar continuidade à sua proposta de reforma religiosa, Maomé fugiu de Meca para Iatrib. E é por isso que entende-se que essa fuga seja o marco inicial da religião islâmica. Hoje, o calendário islâmico ele está no ano 1398, justamente porque a gente retira de 2020 622 anos, até chegarmos ali ao próprio ano 622, quando se tem início a contagem da religião islâmica que sugeriu a criação de um calendário próprio, tomando como referência inicial justamente a hégira. Refugiado em Iatrib, atual cidade de Medina, Mohammed teve a sua proposta de reforma religiosa melhor assimilada. A proposta de substituir a crença em vários deuses pela crença em um único Deus foi bem aceita. Ela foi bem recebida ali em Iatrib. E é justamente ali que Maomé encontra-se em condições e sente-se à vontade para registrar aquilo que tornou-se aspecto básico, essencial, característico da religião islâmica, a doutrina, os valores, as crenças e convicções do islamismo. Pois bem, pensando dessa forma, vamos entender que a religião islâmica tem como Deus, como único Deus a ser adorado, Alá. É o mesmo Deus adorado no judaísmo e no cristianismo. No judaísmo, a nomenclatura é Yahvé ou Javé, enquanto no cristianismo, traduzindo para a língua portuguesa, a nomenclatura é Jeová. Nós estamos falando da mesma divindade. Os muçulmanos acreditam no mesmo Deus que os cristãos e os judeus acreditam. O nome utilizado é diferente. O livro sagrado da religião islâmica é o Corão. Habitualmente, aqui no Ocidente, a gente costuma dizer que o livro sagrado é o Alcorão. A gente pronuncia tudo junto, né? Alcorão. Quando na realidade, na língua árabe, a pronúncia é Al-Corão ou o Corão, traduzindo para a língua portuguesa. Mas nós, habitualmente, apresentamos o livro sagrado da religião islâmica como Alcorão.
Existe também o livro das tradições, que é o Sunnah, Al-Sunnah, o livro que narra a vida do profeta Maomé, que fala a respeito das formas adequadas de se praticar, de se viver a religião islâmica, de obedecer o Corão, agradando assim à vontade de Alá. Mohammed é apontado como profeta de Alá, o último profeta, o maior dos profetas, aquele que trouxe a revelação da verdade a todo o povo árabe e buscou estender isso a outros povos. Olhando para a doutrina islâmica propriamente dita, nós temos um conjunto de regras, de condutas, deveres, de normas que são típicos, habituais de qualquer crença religiosa. E no caso do islamismo, essa doutrina ela está apoiada sobre um conjunto de obrigações e um conjunto de proibições. Eu quero começar falando das obrigações. Primeira delas, todo muçulmano deve crer que Alá é o único Deus e Mohammed o seu único profeta, o seu último profeta, melhor dizendo. O nome disso é Shahada. Portanto, acreditar que Alá é o único Deus e que Maomé ou Mohammed foi o último profeta de Alá entre os homens. Segunda obrigação, todo muçulmano deve orar 5 vezes ao dia com a sua cabeça voltada, direcionada para a cidade de Meca. Essa prática recebe o nome de Salat, justamente porque a cidade de Meca foi considerada sagrada para o islamismo, para o monoteísmo. O que Maomé disse foi o seguinte: a Pedra Negra não foi um presente dos deuses, ela foi um presente de Deus para o povo árabe. Portanto, aquela localidade é sim sagrada. Se você visitar a cidade de Meca, você terá contato com a Caaba. Nós temos ali uma construção de alvenaria coberta com tecido negro sobre a Pedra Negra. Portanto, quem visita Meca não vê a pedra propriamente dita, mas na confiança, na crença de que o presente de Alá ao povo árabe e, por extensão, ao islamismo está ali, as orações são feitas ao redor da Caaba. Terceira obrigação, todo muçulmano deve dar esmolas, deve auxiliar aos necessitados, principalmente as viúvas e os órfãos. Essa prática recebe o nome de zakat. A prática do zakat é importantíssima, afinal de contas, se Alá ofereceu a alguém uma boa condição econômica, este alguém tem condições de ajudar a alguém. Ele tem capacidade, possibilidade de estender a mão a outro. A quarta obrigação é jejuar no mês do Ramadã, o mês considerado sagrado para a religião islâmica. Ao longo deste mês, o muçulmano, desde o nascer até o pôr do sol, não deve consumir qualquer tipo de alimento. À noite, ele faz uma alimentação frugal, uma alimentação leve. No decorrer do dia, ele consome água, aquilo que lhe for essencial. E o propósito do jejum é justamente uma consagração espiritual. É um tempo de mais leitura, de muito mais meditação, de muito mais oração, de muito mais fervor. Se o muçulmano de qualquer lugar do mundo puder ir visitar a cidade de Meca no mês do Ramadã, isso é perfeito, isso é ótimo, uma combinação extremamente valorizadora do zelo e da prática religiosa islâmica. O nome dessa prática, do jejum, é Saum. E nós temos também a obrigação, o dever de todo muçulmano de ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Por isso é que eu fiz referência agora. Se ele puder ir a Meca no mês do Ramadã, é fantástico. Mas todo muçulmano, tendo condições econômicas e físicas, vivendo ele em qualquer lugar do mundo, ele deve ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Visitar o local sagrado é uma determinação, uma obrigação da religião islâmica. O nome dessa prática é o Hajj. Então, exercer ou praticar o Hajj é algo essencial dentro da religiosidade islâmica. E no que diz respeito às proibições, é proibido o consumo de carne suína, de carne canina, consumo da carne de aves de rapina, de serpente e de macaco, animais considerados imundos e, portanto, desnecessários, inadequados para o consumo humano. Dentro da religião judaica, o consumo da carne suína também é condenado. Então a gente acaba percebendo aí um ponto de ligação, uma semelhança com a religião judaica.
Segunda proibição está relacionada ao consumo de bebida alcoólica. O álcool altera os sentidos, né? Altera aí a estabilidade da mente humana e, por conta disso, a religião islâmica não aprova o consumo de bebida alcoólica. É necessário e importante que o homem esteja sóbrio diante de Deus. Terceira e última proibição está relacionada à reprodução da figura, da imagem humana com finalidade religiosa. O muçulmano não faz uso de qualquer tipo de imagem para adoração. Você visita uma mesquita islâmica e não encontra ali uma imagem retratando Alá ou retratando o profeta Maomé. Trabalha-se com o imaginário, trabalha-se com a fé e não com aquilo que é palpável. Portanto, a iconografia ou a iconoclastia não fazem parte do contexto religioso dos muçulmanos, ok? Consequências dessa reforma. O que é que muda? Eu disse a vocês lá no início que até o ano 622 nós tínhamos 2 Arábias. Vamos observar então o que vem como mudança a partir da reforma religiosa. No ano 632, portanto 10 anos após o lançamento, o início da reforma religiosa islâmica, Maomé decide voltar à cidade de Meca. Ele vai a Meca com o seu exército, imaginando que não seria bem recebido, como de fato não foi, combateu o exército da cidade de Meca, 10 vezes maior que o exército de Maomé, o exército da cidade de Yatrib, mas ele vence o exército que era muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso que o exército dele, e justifica essa vitória dizendo que Alá estava conosco e não estava com esse povo infiel, com estes politeístas da cidade de Meca. A partir dali, a partir da dominação de Maomé sobre a cidade de Meca, é que nós temos a transformação daquela pedra negra em Caaba. É a partir dali que a cidade de Meca é apontada como sagrada para a religião islâmica. Temos então a gradativa unificação política da Península Arábica sob orientação da religião islâmica e temos a aplicação da jihad, o esforço realizado em nome de Alá. Habitualmente, a gente interpreta a jihad como guerra santa, mas na verdade o termo jihad significa esforço realizado em nome de Alá, inclusive a guerra santa, né? Portanto, o combate ao politeísmo, ao pecado, à idolatria, tudo isso vem por intermédio dessa jihad, desse avanço árabe sobre regiões e povos que ainda não haviam aderido à religião islâmica. Isso permitiu a generalização da religião islâmica na própria Península Arábica, ainda durante a vida de Maomé. Ele morre no ano 632, o mesmo ano em que a cidade de Meca é conquistada. E os sucessores de Maomé dão continuidade a essa prática da jihad, exatamente aquilo que vai permitir a caracterização do Império Árabe Islâmico. É conquistada toda a Península Arábica e depois a Palestina, o Nordeste da África, o Oriente Próximo, o Norte da África e também a Península Ibérica. Então percebam, conquistou-se a região de Jerusalém, conquistou-se a região do Egito, conquistou-se a região da Mesopotâmia, conquistou-se a região de Marrocos, conquistou-se a região onde posteriormente surgiram Portugal e Espanha. Portanto, o Império Árabe foi um império de significativa extensão geográfica. O império era dividido em províncias, cada uma dessas províncias recebia o nome de califado e era gerenciada, administrada por um califa, que representava então a liderança da religião islâmica ali naquela localidade, ali naquela religião. Portanto, percebam que como consequência da reforma religiosa islâmica, nós temos a unificação política da Península Arábica e, na sequência, a formação de um grande império orientado pela religião islâmica. Ok? É até aqui que nós vamos caminhar. Muito obrigado por sua atenção. Fique em paz e até uma próxima oportunidade.